É, tô querendo filmar e apertando para tirar foto. Uhum. Belzinha, cadê ela? Pra cá, onde? Sente aqui, ó. Perto da sua avó. Não é pra sair, não, é pra ficar aí. Só quando terminar o culto que sai. Não, por favor. Colocar na guerrinha aí, Marcos. Não, traz para abrir um pouco. O irmão Bernardo vai lá, abre ali, irmão, um pouco o portão lá. Vamos dar início nessa noite. Aqui na casa de nossa irmã, antes de nós iniciar, eu esqueci que dar minha boa noite a todos. Para nós é um privilégio, para mim, para todas nós, podermos estar aqui na casa de nossa irmã mais uma vez. Amém. Nesta noite, nesse companheirismo em torno da palavra do Senhor, para adorar e bendizer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não olhou para nossas debilidades, nem para nossos pecados, nem para nossas falhas. Não levou em conta nada disso e deu sua vida pregado numa cruz do Calvário para que nós, através da sua bendita graça e desse sangue perfeito que foi derramado ali, pudessem alcançar essa grande bênção, essa grande graça. De voltar para onde nós estávamos antes mesmo da fundação do mundo, porque assim diz a Bíblia, que era na eternidade. Então, nós somos agradecidos a Deus por isso. Sabemos que nenhum homem na terra, seja ele poderoso como for, ou sábio como for, não pode fazer isso. Mas o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, fez essa obra por nós, nós pecadores, e somos agradecidos a isso. Amém. Então, estou muito alegre para poder estarmos aqui. Na verdade, o desejo do meu coração é poder vir junto aqui na casa de nossa irmã 2 vezes por mês. Esse é o desejo. Mas a gente sabe, sempre acontece às vezes coisas que a gente não pode estar. Não pode vir, às vezes, ter os 2 cultos, mas nós cremos que Deus proverá essa bênção onde nós vamos poder ter esses cultos 2 vezes por mês aqui. Novamente, porque nós passamos um tempo que nós fizemos isso. Eu creio que isso vai dar tudo certo novamente. Estou agradecido a Deus e também por esse amor fraternal no coração de nosso amigo e irmão José, que na verdade quando nós começamos esse culto aqui, eu acho que ele foi quem começou com nós, nos trazendo aqui, quando nós começamos. Aí depois apareceu o irmão do irmão Bernardo aí, também se cruzou conosco, e o José tem muito seus trabalhos, às vezes, né, toda vez que às vezes não podia vir, e o Valdinar, que é o irmão do irmão Bernardo, era mais desocupado um pouco nessa área aí sempre a gente ficou vindo mais com ele. Eu digo, vamos deixar o José quieto no trabalho dele, não vamos. Mas aí o menino, o Valdinar, terminou voltando para Goiás. Aí quando ele voltou, eu digo, vou tornar atrás do seu José, nosso amigo, está disposto aí para nós novamente. E aí liguei para ele e graças a Deus ele estava no ponto. E aqui está. Que Deus possa recompensar nosso irmão, nosso amigo, a cada dia, por essa atitude de amor fraternal que ele tem feito e está fazendo, para nos ajudar, nos trazendo aqui, nesse lugar para ter essas reuniões. Então, a nossa irmã Antônia também, quando nós começamos, ela sempre estava, depois que passou uns tempos que era difícil ela vir.
Aí o esposo dela começou a aparecer em alguns cultos, foi indo. Agora nossa irmã está vindo de novo, está sempre vindo. O nosso irmão Edivaldo sempre, quando pode, também vem. Nós estamos agradecidos por isso. Né? Hoje, trouxe minha netinha. Sempre quando a gente vai. O Cajueiro da Praia, sempre quando eu vou, levo ela. Lá tem uma menina maior do que ela, já está mocinha, mas se dão muito bem. E ela se integrada com ela e sempre eu levo ela. No começo ela não se comportava muito bem, não. Precisava eu estar quieto lá. Mas agora não, ela já está bem maiorzinha, ela já está melhor. E isso é bom que a gente, criança, quando a gente faz isso, porque ela vai crescendo, né? Vai entendendo. Então é um privilégio estar aqui na casa de nossa irmã mais uma vez. Então nós vamos iniciar o culto. Queria pedir ao irmão Bernardo para a gente fazer a oração para nós iniciar o culto nessa noite. Aqui, hoje é o culto de ceia, nós vamos lembrar a morte do Senhor do Calvário por cada um de nós. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez na casa da nossa irmã Lourdes. É uma alegria nós nos encontrarmos. E a sua filha, nossa irmã aí, aqui a Maria Antônia também está junto. Está dando crédito à nossa pregação do Senhor Jesus, não é a nossa, nós não temos nada ainda. Mas vamos ter, a partir da hora que nós damos crédito a essa mensagem da última hora, nós vamos aos poucos entender por que nós estamos aqui sempre se reunindo aqui, numa distância dessa, onde tem só uma casinha simples com a irmã, e aos poucos, conforme a vontade do Senhor, daqui a pouco tem mais, né? E o nosso amigo, vizinho aí, irmão José, meu vizinho, veio conosco mais uma vez, e aqui nós estamos agradecidos. A Bíblia fala que é melhor ter um vizinho perto do que um irmão longe. Meu irmão está longe e o meu vizinho está perto. Graças a Deus. Amém. Bondoso Pai Celestial, nesse momento, estamos aqui para te agradecer e para cumprir com um trabalho com a nossa irmã aqui, um trabalho que foi ensinado por ti. Esse é um dos maiores, que é o culto de ceia, que ela vai ceiar, e que o Senhor possa abrir as mentes espirituais e mostrar a cada um o resultado, o significado desta palavra ceiar, e que a cada um de nós saia daqui, quando terminar esta reunião, esse trabalho, saímos alegres, satisfeitos, porque o Espírito vivificou a cada coração, pois aqui estamos pedindo, Senhor, que Tu abençoe o ministro com a Tua palavra, abençoa as ofertas, abençoa todo o mover nesta noite aqui na casa do nosso irmão Lourdes, no Boletim dos Lopes. Pois assim eu peço em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos adorar com alguns hinos, antes de nós iniciar o culto. Vamos começar a adoração com esse hino do começo do hino, do inário, quer dizer. Logo agora no início do inário tem um hino, e nós vamos começar a adoração. Hino de número 5, primeiro hino. Vamos adorar. Eu quero ser verdadeiro adorador, como o rei Davi, agradar teu coração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e tudo que eu pensar, tudo que eu falar, possa te louvar. Meu Senhor, eu quero ser santo, eu quero te agradar, quero viver
verdade, quero te honrar em todo lugar. Não quero mentir, não quero fingir, viver só de aparências. Quero me prostrar e me derramar aos teus pés, Senhor. Eu quero ficar sem tua graça, Senhor. Não sou nada, preciso de ti. Sem tua graça, Senhor, não sou nada, preciso de ti. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos ver o próximo. Vamos adorar com os 7. Hino de número 7. Por quanto tem escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tem decidido. Esta foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória no amor divino. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Teu amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Teu amor divino vive em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor divino. Já não falta muito tempo para peregrinar por esse caminho. Já fez curta a carruagem do nosso amado, vindo ao nosso encontro. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Teu amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo. Teu amor divino vive em mim. Teu amor divino vive em mim.
Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar com o hino de número 6. Depois nós vamos cantar um corinho, aí nós recebemos a palavra. Mas vamos cantar esse hino de número 6 agora. Vamos adorar. Amém. Eu era pecador, uma alma perdida, anelava ser livre. Eu não sabia que Deus já havia feito uma obra por mim. Então ele me encontrou, limpou e me encheu, agradecido sou. Ele simplesmente me amou, me indignou, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Não vi as cicatrizes em suas mãos, nem seu corpo sofrendo em dor, mas na cruz não pensou em sua vergonha, quando seu sangue fluiu no madeiro. Ele pensou só em ti e em mim. Foi por amor, sim, foi amor. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim. Digno é o Cordeiro imolado, ele subiu, mas breve vem nos buscar. Voltará por ti e por mim, para nos levar à nossa teofania. Indigno, sou tão indigno de tal amor e sublime graça do preço que pagaste no Calvário. Quem sou eu para morreres por mim? Um miserável homem que sou, ele se sacrificou e me libertou.
libertou. Ele se sacrificou e me libertou. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Um pouco tempo. 43, o corinho que vamos cantar. Com isso que nós vamos receber a palavra nesta noite. Vamos adorar. Quem foi? Quem foi que meus pecados perdoou? Quem foi? Quem foi que a minha alma resgatou? Foi Jesus, foi Jesus, lá na cruz. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, lá na cruz. Foi Jesus. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, nós entregamos a Ti, nesta noite, a nossa adoração como oferta de nossos corações, sacrifício de nossos lábios para Ti, Pai. E te peço, Pai, nesse momento, que o Senhor, que é a nossa liderança, e nós estamos seguros que o Senhor aqui está conosco, o Senhor possa abençoar cada coração que aqui está nessa noite. E também abençoar aqueles que ouviram esta mensagem, que o Senhor tem falado nesta noite. Assim, Pai, eu me rendo a Ti nesse momento e te peço que o Senhor tenha liberdade de ser vazio que sou e possa abençoar cada coração que nos ouvir, porque te peço essas bênçãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmão, nós vamos tomar uma escritura conhecida para ler essa noite aqui. A escritura que nós vamos ler é Atos, capítulo 1 de Atos. Na verdade, são duas escrituras que eu vou ler. É Atos, capítulo 2 e Malaquias, capítulo 4. Capítulo 2 de Atos, nós vamos começar no versículo 5, versículo 6. Capítulo 1 de Atos. Aqui chama Atos dos Apóstolos. Essa pronúncia eu não creio que ela é correta. A pronúncia correta é Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Agora essa daí eu sei que é correta. Porque o que os apóstolos fizeram não foi eles, mas sim o Espírito Santo, o grande Deus. Então vamos ler. Aqueles, pois, que se haviam ressuscitado ou reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra.
E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vesti. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Amém. Nós vamos ficar aqui. Então a outra escritura é Malaquias, mas nós não vamos ler agora. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, que o Senhor abençoe tua palavra, registra nela em nossos corações nesta noite. Pelo teu Espírito Santo te pedimos para a tua glória, Pai. Amém. Podemos sentar. Então aqui está. Isso aqui foi depois da ressurreição de Jesus Cristo. Aconteceu isso depois que ele foi crucificado ali naquela cruz, né? Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Ele permaneceu na terra e por volta dos 40 dias ainda, antes de subir. E no dia que ele subiu, aconteceu exatamente isso. Então os discípulos estavam preocupados. Nós sabemos que todos os discípulos que seguiam o Senhor Jesus Cristo eram judeus. Todos eles eram judeus. Porque ele veio para os judeus. E os discípulos sabiam que tinha algo que tinha que ser restaurado. Tinha algo que tinha sido corrompido de tal maneira, né, o povo de Deus, que tinha que ser restaurado um dia. Então eles fizeram a pergunta a Jesus. Eles sabiam que tinha algo que tinha que ser ajeitado, que tinha algo que estava correto. Aí fizeram a pergunta a ele, como nós lemos aqui, e aí ele disse: não importa saber o tempo e as horas. O Pai é quem sabe as coisas, a estação, né? Amém. Da restauração. Amém. De todas as coisas. Então, aqui está claro que tinha algo que ele tinha que vir para consertar, para restaurar na terra. E disse que ali eles ficaram olhando para ele e ele começou a subir. Uma nuvem o ocultou. Quer dizer, uma nuvem o escondeu. Ele ocultou uma nuvem, não viram mais ele, viram? Uma nuvem o ocultou. E 2 varões, de repente desceu 2 anjos, 2 varões, para os discípulos. Por que estão admirados de ver ele subir? Nós lemos aqui. Aí os varões disseram para eles: assim como vocês estão vendo ele subindo, ele voltará dessa mesma maneira. Voltará para quê? Para restaurar aquilo que tinha sido perdido. O povo de Deus, irmão, não pode se perder. E o povo de Deus é Israel. E o povo de Deus rejeitaram a Deus. Nós sabemos que o povo que estava esperando o Messias, que eram os judeus, rejeitaram o Senhor. Crucificaram. Não, esse povo não são perdidos. Eles são salvos. Deus restaurará no tempo certo. E nós estamos vivendo no tempo da restauração dessas coisas, nessa era. Porque Deus fez aquilo, diz o apóstolo Paulo, creio que é no capítulo 10 de Romanos, capítulo 10, capítulo 11, por ali assim, o apóstolo Paulo deixou claro. Ele diz que Deus cegou seu próprio povo para que eles não pudessem reconhecer o Messias. Porque a esposa de Jesus Cristo, a igreja, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, é chamada noiva, que Paulo chamou isso, que a esposa de Jesus Cristo é um povo gentil. Amém. E se Deus não tivesse cegado o seu próprio povo, os gentios nunca tinham salvação. Nunca tinham.
Você vê o grande amor de Deus por nós? Gentios somos nós somos Glória a gentios. Deus, amém, O tema aí de um ensinamento, de uma adoração de muitos deuses, e gentios são isso. Glória a Deus, amém. Mas a promessa era Deus de restaurar Israel. Aqui diz, ele viria e restauraria. Antes dessa restauração, Israel, que era seu povo na terra, antes dele fazer isso, ele tem que tirar seu corpo da terra, que é sua noiva do Espírito. Amém, amém. Vamos ler Malaquias agora. Malaquias é perto de Mateus, voltando para o Velho Testamento. Depois de Mateus é Malaquias. Indo para o Velho Testamento. Malaquias capítulo 4. A Bíblia católica, traduzida pelos católicos, não tem o capítulo 4 de Malaquias. Tem o capítulo 3. Tem essa mesma leitura que está aqui, mas não tem o capítulo 4. Por que não tem o capítulo 4? Porque eles interpretaram, da maneira que eles interpretaram, que essas pronúncias que tem no capítulo 4 é a mesma coisa do capítulo 3. E não é. Porque a promessa de Deus aqui no capítulo 4 é totalmente diferente da promessa do capítulo 3. O capítulo 3 se cumpriu, mas o capítulo 4 está se cumprindo nessa era. O capítulo 3 de Malaquias foi cumprido no ministério de João Batista. Nós sabemos disso. O capítulo 4 foi cumprido nessa era. Vamos ler aqui. Capítulo 4 de Malaquias, versículo 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz e nem ramo. Vou continuar, mas vou parar bem aqui para me dizer para vocês. Por que eu disse aqui no começo? Porque no ministério de João Batista não aconteceu isso. O ministério de João Batista foi apresentar o Messias, não caiu fogo nenhum, nem raiz foi nada, nem nada disso. Então vamos lá. Mas daqui diz que será um dia como forno quente, né? Não ficará raiz e nem ramo. Tudo será queimado. O soberbo e por aí vai. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das tuas asas, e saireis e crescereis como os bezerros no cevador, debaixo das tuas asas. Sabemos disso? Amém. Isso aqui é o quarto selo. Isso aqui fala do quarto selo. Qual foi o ser vivente ou o animal, o ser vivente que Deus enviou para combater aquele poder do quarto selo que é chamado a morte? Uma águia. O que significa a águia? Todos os livros vêm falando isso. O que significa a águia? A águia é o pássaro que voa mais alto, é o pássaro que vê mais alto, é a águia. Amém. Isso quer dizer o quê? E a águia simboliza o Deus Todo-Poderoso. Do Salvador. Aí diz, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Os ímpios virarão cinza, porque o fogo vai cair na terra, não fica raiz, nem palha, nem ramo, nem nada. Então vai queimar tudo. Virá cinza debaixo dos pés desses que temeu o nome do Senhor. Saltarão que nem bezerro. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual estão os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Que dia grande e terrível do Senhor? Antes do fogo cair na terra. Isso aqui que está falando. Amém. E terrível do Senhor. E converterão o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O versículo 6 aqui está uma confusão de muita gente na terra. Aqui fala de 2 ministérios. Converter o coração dos filhos. Primeiro, converter o coração dos pais à fé do filho. Que pai? Os pais apostólicos. Amém. Amém. Que filho? O filho Jesus. Amém. Glória a Deus. E depois converter o coração dos filhos à fé dos pais. Amém. Quem foi que converteu o coração dos pais à fé do filho? Foi João Batista. Amém. João Batista foi quem apresentou todos os discípulos, todo aquele povo que creram receberam aquela fé de Jesus, ao Filho Jesus Cristo. Nessa era, a promessa é aos filhos receber a mesma fé que os pais receberam. Qual é a fé que os pais receberam? A mesma fé de Jesus Cristo. Amém. Nessa era. Então, 2 ministérios tem aqui. E tem outras escrituras que mostram isso, mas eu vou ficar só aqui. Então, a promessa é essa. É restaurar tudo que ele vinha restaurar quando ele viesse. Restauraria tudo e ele vinha como ele foi. Aí a resposta disso está em Apocalipse capítulo 10. Eu vou ler com vocês para mim continuar. Apocalipse capítulo 10 não está tão longe. Apocalipse capítulo 10. Eu vou dizer aqui claramente, para deixar claro para vocês. Porque lá em Atos diz que ele subiu uma nuvem ocultou. Ele subiu uma nuvem ocultou. E os 2 anjos disseram para eles que ele voltaria quando fosse para restaurar daquela mesma maneira. Então ele tinha que descer numa nuvem. Amém. Ele subiu uma nuvem, ele tinha que descer numa nuvem. Não é do mesmo jeito? Amém. Amém. Então, Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Olhei de novo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Aí vai aí para frente. Eu vou ficar aqui. Não vou mais. Com uma coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela, porque sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. O anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nele há, e a terra, e o que nele há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra.
E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Aí vai aí para frente. Comeu o livro. Que livro é esse? A Bíblia? Amém, amém. O mistério oculto? O ensejo de Deus? Ele se dando a conhecer. Quando ele viesse, como ele subiu, ele tinha que voltar da mesma maneira, numa nuvem. Aqui diz que ele desceu numa nuvem. Amém, amém. Com o livro aberto. Que livro aberto? Com a Bíblia revelada. Glória a Deus. Amém. Todo o seu segredo que estava oculto se revelou nesse tempo, nós sabemos. Dessa maneira como está. É a Bíblia que diz. Amém. Isso era João. João foi quem teve a revelação de todo o Apocalipse. E João ia escrever isso. Quer dizer, ele tem a revelação, ele sabia que era isso. Mas uma voz do céu veio e sela, porque isso é dado a conhecer no dia da voz do sétimo anjo. Quer dizer o quê? Na sétima era, no fim de tudo. Se ler para frente, o resto a gente vai entender. Né? Mas a voz disse, vai e toma o livrinho dele. Esse que desceu com o livro aberto. Quem foi que desceu com o livro aberto? O Senhor. Tinha que tomar esse livro da mão dele e comer. Mas no ventre é amargo. Ficava amargo que nem inferno. Mas na boca era doce. Isso é simples para nós entender. Vou usar uma expressão aqui para mim falar. Eu tomo uma decisão para servir a Deus conforme a revelação que foi dada nesse tempo, que é o que está escrito que foi prometido. Irmão, ele começa a conhecer a verdade de Deus, começa a dar ele se alegra bastante. Fica alegre porque ele passa a conhecer Deus, dá a conhecer a ele coisa que ele nunca na vida pensava que era daquela maneira. Só que cada vez que Deus vai revelando aquilo, vem uma cobrança. Entendeu? Deus vai revelando, mas vai vir uma cobrança, vem cobrando algo a essa pessoa, ou a nós, ou qualquer pessoa. E aí é que por isso que fica mal. Porque aí para a pessoa tomar aquilo dali, viver aquilo dali, irmão, você torna difícil, tem que ser a graça de Deus, senão não vai não. Mas é desse jeitinho que é, mas diz, come o livro, tem que comer. Bom, é muito simples a palavra quando Deus revela. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. O Senhor não diz lá no capítulo 6 de João, ele não disse para aquele povo, 5 mil que ele tinha partido o pão, mais 70 discípulos, mais 12 discípulos que ele tinha chamado, que seguia ele. E ele não disse para eles, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele não disse? Não está escrito lá. E o que sucedeu quando ele disse isso? A Bíblia diz que quando ele disse isso, foram-se embora todos. Foi 70 discípulos, pregador do Evangelho. Mas aqueles 5 mil ou mais gente foram embora tudo. Ficou 12 só. E um deles era o Paulo, nós sabemos. Mas quando ele olhou para ele e disse assim, não quer ir também não? Disse para ele, vós não quer ir também não? Aí Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Amém. Por que eu estou falando isso? Para mostrar. Aqui diz que ele desceu com o livro aberto e disse, come esse livro, come. O que está escrito no livro? Não é a palavra de Deus? Amém. Então o alimento é a palavra de Deus para os filhos. É isso que tem que comer a cada dia. Viver dela. Então o mundo está aí. Agora, ele disse que ia restaurar. Quando ele viesse, ele disse que ninguém sabia, nem nada, mas ele viria. Só o pai sabia. Ó, irmão. Restaurar Israel. Essa restauração de Israel, você sabe quando é que acontece? Nessa era mesmo. Só que aí ele leva seu povo, sua igreja, porque antes disso,
essa igreja de Deus, esse povo, esses eleitos, essa esposa de Jesus Cristo tem que alcançar aquela mesma fé que os discípulos alcançaram. Os gentios, você está entendendo? Eles alcançam aquela mesma fé, que é a mesma fé que os judeus vão receber também, que estão aí que ele vai restaurar. Amém. Então, primeiro o gentil, que é a noiva, recebe essa fé, recebe a revelação disso, que é a fé dos pais apostólicos, como está em Malaquias. Aí ela sobe, é o arrebatamento. Os mortos em Cristo se levantam, Tessalonicenses capítulo 4, se levantam e os que estão vivos serão transformados e subirão para encontrar o Senhor nos ares. Glória a Deus. Amém, amém. É assim que é. Então, esse povo, quando ele sobe, aí o que acontece? A Bíblia diz no capítulo 11 de Apocalipse, que se levantarão essas duas oliveiras, Elias e Moisés, e vão pregar para os judeus. Depois que a esposa for arrebatada, para os gentios aqui, que cai a tribulação, irmão. Que é o que está escrito na Bíblia. Sofrimento terrível na terra. A misericórdia sai do gentio, agora eu vou ser mais claro. O Espírito Santo deixa o gentio porque ele já tirou seu povo. Aqueles que estavam na sua mente antes da fundação do mundo, ele leva no arrebatamento. E o resto vai tudo para a tribulação. Todos os gentios. Aí levanta Moisés e Elias vão pregar para Israel. Para quê? Para restaurar o povo de Deus que está lá, sem aí jogado aí, crendo aí, esperando o Messias. Até hoje eles estão esperando o Messias, que era o Deus deles, que é. Aí eles vão para lá. Aí pregam, tira o povo de Deus, que rejeitou Deus, esses, os que são salvos, que estavam eleitos, que estavam 144 mil, e todos aqueles que creem. Então esses dois profetas vão lá. A Bíblia diz que eles são mortos na terra. Lá em Jerusalém estão mortos. Na Babilônia. Um lugar nesse mundo. São mortos. Muita gente vai ver eles mortos. Dois profetas. Elias e Moisés. E quando isso acontecer, eles ficam 3 dias e meio. Durante 3 dias e meio eles estão mortos. Com 3 dias e meio o Espírito de Deus desce, toma eles, ressuscita e toma. Ele e todos aqueles que estavam na mente de Deus, os judeus que ele vem restaurar. Amém. A noiva, a esposa, os gentios já estão lá com ele. Mas aí vem esse povo aí e serão também arrebatados. Aí eles vão para a festa das bodas na 7ª dimensão. O Senhor Jesus está na 7ª dimensão. Os bem-aventurados que partem em Cristo estão na 6ª. Mas quando acontecer o arrebatamento, ele vai levar eles para a 7ª dimensão. Lá é onde vai ter a festa das bodas. Amém. Então, depois de 3 anos e meio que esse evangelho for para lá, para Israel, a noiva está lá com o Senhor. Glória a Deus. Amém. A noiva é gentia. Os que forem arrebatados, se fizer parte disso, está lá com o Senhor. 3 anos e meio eles estão lá. Depois que os outros subirem, os judeus, aquele seu povo que ele restaurará, que subir também com esses 2 profetas, que eles ressuscitarão e subirão com ele. O que sucede? Aí depois disso aí ele vem. No milênio, vem com a sua igreja, com seu povo, que é a Nova Jerusalém, do capítulo 20 de Apocalipse. Aí ele desce com o seu povo, a sua igreja, a sua esposa, para essa terra, para reinar por 1000 anos. O diabo é amarrado, não tem mais nenhuma perseguição para o povo de Deus, porque ele vai ser amarrado, preso por 1000 anos. Depois de 1000 anos, aí ele é solto. Aí vem, diz a Bíblia, aí vem grande tormento e tribulação na terra, mas para aqueles que rejeitaram a Deus. Os que estão com Deus, os arrebatar, a igreja, o povo de Deus, estão num lugar onde nada poderá atingir eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a promessa. Depois disso, aí veio o grande julgamento do trono branco. Aí todos ressuscitarão, desde o primeiro, todos serão julgados no trono branco. E aí, depois do julgamento do trono branco, aqueles que alcançaram a eterna, pronto, agora é eterno. Não tem mais tribulação, não tem mais nada. É só eternidade, porque não tem mais outra era, outro povo. Não existe mais.
Só existe o povo de Deus, os eternos. Amém. E isso, irmão, não é noutra terra, não. Muitas vezes as pessoas pensam que é outra terra que está aí nos ares do céu. É essa terra aqui. Glórias a Deus. Amém. Não essa terra de pecado que nós estamos vivendo, mas uma terra... É por isso que aqui diz que tem que cair o fogo na terra. Será queimado tudo, não ficará nada. Amém. Por quê? Porque ela tem que ser purificada. Glórias a Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês antes da gente ir para a ceia. Irmão, olha, é claro, eu e você é uma terra. Glórias a Deus. Amém. E nós somos uma terra corrompida, irmão. Suja. Amém. Ou não é? Amém. Nós somos terra. Nós viemos do pecado, somos uma terra corrompida do pecado, uma terra que tem que ser limpa. Assim como essa terra aqui que nós estamos pisando Natural. tem que ser queimada e limpa para que Deus possa descer e pisar nela novamente com a sua igreja, com o seu povo, essa terra aqui também tem que ser queimada. Amém. Amém. Mas como é que ela é queimada? É com esse fogo natural? Não, com o poder de Deus. Amém. Amém. O Espírito Santo, Deus tem que queimar essa terra. Essa terra tem que ser queimada, ela tem que ser purificada para que o nosso Deus possa descer e habitar nela. Amém. Porque a promessa para nós, desde aquele dia que Jesus morreu e ressuscitou e desceu no dia de Pentecostes até hoje, a promessa é essa. É Ele habitar em mim, você e em todos os que creem. Glórias a Deus. Amém. É dessa maneira que é. Amém. O Senhor diz, aqui na Escritura, o Senhor diz, olha, sacrifício eu não quero mais. Corpo preparaste para habitar. Corpo. Que corpo? Esses corpos aqui. Amém. Eles ofereciam sacrifício de animal no Velho Testamento pelos pecados, suas culpas. Mas aqui não limpava nada. Não tirava nenhum desejo de pecar. Então, com o sacrifício do Senhor no Calvário, aquele sangue perfeito foi derramado lá. E pela fé nisso, o Espírito vem e faz essa obra em cada um de nós, nos limpando essa terra, tirando o desejo do pecado e do mundo de tudo, e aí ele vem e mora nela. Amém. E faz a obra. Essa é a promessa. Irmão, sem receber o Espírito Santo, não tem vida eterna. Verdade. Amém. A pessoa pode ir à igreja o tanto que ele quiser, pode ser uma pessoa boa, porque sabemos disso. Pode dar esmola o tanto que quiser, pode fazer o que quiser. Se não receber o eterno, não tem vida eterna. Amém. É verdade. E só há um eterno. Esse é o Espírito Santo, que é o grande Deus. Glória a Deus. Amém. E aqui diz como é que nós recebemos. Muita gente não crê nessas palavras. Essas palavras é Deus. Aqui diz aqui, ó. E vocês sabem, vou encerrar. Aqui diz, no livro de Marcos, capítulo 16, vocês conhecem. Está escrito em vários lugares, está escrito aí. Mas lá diz, o Senhor onde subir, lá está escrito. Disse para os seus discípulos, olha, vocês agora são... prega o evangelho aonde for. Samaria, Jerusalém, tudo. Né? E ele disse, e estes sinais seguirão aos que creem. Aí disse o que ia acontecer. Punharão a mão sobre os enfermos, são curados, expulsarão os demônios, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum mal fará, nenhum dano fará. E por aí ele começou a dizer para eles o que acontecia com eles, com aqueles que criam, o que ia acontecer com eles. Mas era eles que o faziam isso. Era aquele Deus que quando subia, voltava no dia de Pentecostes, como ele desceu, e com eles. Foi a primeira coisa que aconteceu. Quando isso aconteceu, lá na porta da igreja Formosa, Pedro e João foram lá, oraram por um aleijado, ele ficou bom na mesma hora. Glórias a Deus. Foi Pedro e João fez, foi o Senhor que desceu e entrou neles, estava neles fazendo a obra. Essa é a promessa para mim e você, todos nós, irmãos. Amém. Eu sou um pobre coitado, não sou nada, irmão. Um pecador salvo pela graça de Deus. Mas isso que eu acabei de falar para vocês, eu já vi muito eu fazer. Usando esse vaso indigno que sou. Fui chamado já várias vezes para pessoas endemoniadas e vi Deus fazer a obra imediatamente. Fui chamado para orar por aleijado e eu já fiz. E já vi Deus fazer aquela obra imediatamente. Glória a Deus. Não é história. Não é uma coisa que ninguém me conta. Uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu estou aqui como uma testemunha viva disso. Eu sou prova de muitos.
Dessa maneira que eu estou dizendo. E muitas coisas. Amém. E se eu for falar, né, a gente fala muito. Então, essa é a maneira. Agora, nós sabemos, pela revelação, que não são estes sinais que eu acabei de falar que provam que uma pessoa é filha de Deus e que é salva. Porque a Bíblia diz que os falsos também fazem isso. Vou citar a Escritura. Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante está escrito. Naquele dia, está escrito, naquele dia, assim diz a palavra lá. Naquele dia chegarão muitos e me dirão: Senhor, Senhor, não pregamos o evangelho em teu nome, não expulsamos demônios, não curamos enfermos, não fizemos isso, aquilo. Aí o Senhor olha para eles, assim está escrito e diz assim: afastai-vos de mim, praticantes de iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Mas a Bíblia diz que eles faziam isso aí, mas ele não conhecia, porque era praticante de iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Não cumprir com aquilo que Deus diz. Isso é que é iniquidade, depois de conhecer a verdade. Porque quando a pessoa não conhece a verdade, ele é um ignorante. Mas depois que ele conhece a verdade, aí se continua naquilo, aí aquilo é um pecado de iniquidade. Ele tem que parar, ou então... Então é dessa maneira que é. Mas eu tenho visto Deus fazer essas coisas através do seu poder. Mas eu creio que sou um salvo, não é porque eu vejo Deus, já vi Deus fazer e vejo Ele fazer essas coisas. Eu creio que sou salvo porque eu vivo a palavra. Creio nela e procuro viver ela. Porque a salvação é viver a palavra, é obedecer aquilo que Deus disse. Receber Ele é obediência à sua palavra. Atos capítulo 5, versículo 32. Você pode ler que está lá. Vida eterna, que é receber o Espírito Santo, que é o eterno, que é o Deus eterno, é obediência à palavra de Deus. Toda a palavra. E é como está escrito. A Bíblia diz que é como está escrito. Não é com interpretação. O Senhor diz no capítulo 7 do Evangelho de João, versículo 36 em diante, você pode ler que está lá. E Apocalipse 22 está escrito. Não pode tirar, você nem pode acrescentar. Tem que ser como está escrito. É dessa maneira que Deus pode descer e habitar em nós. Porque Ele é essa escritura, Ele é essa palavra, irmão. Só que essa palavra tem que ser feita carne. Feita carne na pessoa. Porque essa palavra é o Espírito Santo. É Deus, a palavra é Deus. Não é? João capítulo 1 nos diz isso. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e foi chamado Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Que palavra era essa que estava feita carne? Jesus Cristo. Deus, a palavra se manifestou em carne. A palavra que foi profetizada. Por Isaías e por todos os profetas. Aquilo que eles falaram que ia acontecer, aconteceu. É a mesma coisa disso aqui que eu li. É a mesma coisa. Então é muito, não é difícil a salvação. Eu sempre falo isso, eu digo assim. Mas não é difícil. A Bíblia diz que não é pesado os mandamentos de Deus. A Bíblia diz isso. Obedecer os mandamentos de Deus não é pesado. Mas só que nós sabemos, hoje a gente sabe disso, não é pesado para aqueles que têm um encontro com Deus. Ou que Deus teve um encontro com eles. Porque quando é Deus que tem um encontro com um homem, com uma mulher, com a pessoa, irmão, quando é o Espírito Santo que tem esse encontro, que está na liderança, ele tira tudo aquilo que é pesado para nós. Aí nós não temos que fazer nada, porque ele tira o desejo daquilo. A obra de Deus é tirar o desejo da corrupção que viemos. Essa é a obra dele. Até tirar o nosso desejo das coisas erradas, das coisas que o mundo oferece. O Senhor disse que aquele que ama o mundo e as coisas aqui no mundo há, o amor de Deus também. E quem ama o amor de Deus? O Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Graças a Deus, eu trago no coração essas palavras para falar para vocês nesta noite aqui na nossa irmã. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, aqui eu te apresento, Pai, esse pão como símbolo do teu corpo que foi partido ali no Calvário por nós pecadores, Pai.
consagro ele e abençoe, Pai, para cumprir teu mandamento, a tua palavra. Te pedindo, Pai, essa consagração e a santificação desse vinho, desse pão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também te apresento esse vinho como um símbolo do teu sangue, que foi derramado no Calvário ali por nós, Pai. Que o Senhor o abençoe. Nós o consagramos e o santificamos para cumprir o teu mandamento também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, aqui está essas irmãs que vão cumprir com o teu mandamento nesta noite, lembrando tua morte no Calvário, esse sacrifício perfeito que tu fizeste ali, derramando o teu sangue perfeito por nós, pecadores. Abençoa minhas irmãs que vão participar, Pai, desse pão. E perdoa, Senhor, tuas falhas, seus erros, porque pecado elas não têm, mas sabemos que erramos, porque pecado é incredulidade à tua palavra. E nós estamos aqui como testemunha da tua palavra, pela fé do Senhor Deus. Assim abençoa essas irmãs, e não olha para as suas debilidades, mas que o Senhor olhe para elas, olhando para este sangue do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus, que foi derramado ali por elas e por todos nós no Calvário. Assim que peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem duas escrituras que a gente sempre lê, que é Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Essa escritura aí está falando que se tomar, né, participar da ceia, do vinho e do pão indignamente, toma para sua própria condenação. Ali está a escritura disso, falando isso bem claro. E a outra escritura é João capítulo 13, onde está escrito lá que o Senhor diz que assim como ele, sendo Senhor e Mestre, ele lavou os pés de seus discípulos, pois eles deveriam fazer a mesma coisa, porque Amém. tinha sido um exemplo para eles. Essa é a razão de nós cumprir com essa palavra, porque é o que está escrito. Amém. E foi o que o Senhor Jesus disse. Amém. Amém. Assim como eu fiz, passais vós também. Amém. Glória Então, se nós temos ele como um pai, nós vamos obedecer a ele, Amém. que é a palavra Glória que a está Deus. escrita. Amém. Amém? Então, eu queria apenas falar isso, eu não vou ler a escritura. As irmãs podem se aproximar para ser. Esse daqui, o resto do pão. Porque eu tenho que queimar e enterrar antes da meia-noite. Toda vez.
Oxe, É desse jeito que a Bíblia diz. oxe, oxe, oxe. O que você tá dizendo? Já acabou o culto? Acabou não. Já me despertou. Você já sabe? Acabou ainda. Acabou. Porque se aquele que não vai sair, é que não é. Essa outra. Essa outra pessoa. Tá voando. Nós vamos adorar, irmãos, com um hino para nós encerrar o culto nessa noite. Quero dizer para o hino de número 73. Depois nós faz a oração, para nós encerrar o culto. Graças a Deus. Mais uma vez, o Senhor nos abençoe, nós podemos cumprir com o seu mandamento, com a sua palavra, como aquilo que ele pediu aos que creem. Graças a Deus. Então vamos adorar com esse hino 73. Para nós orar. Vamos adorar.
Somos um povo escolhido, somos a expressão do amor de Deus. Amemos, pois, uns aos outros de todo o coração. Unidos venceremos, divididos cairemos. Cristo é o elo que nos une, a nossa fortaleza, nosso refúgio nas tribulações. Enche-nos, pois, Senhor Jesus, de amor fraternal, e que possamos sentir paz, gozo e amor, suportando-nos cada dia e assim ao mundo transmitir que somos filhos da luz, somos um povo escolhido, somos a expressão do amor de Deus. Amemos, pois, uns aos outros de todo o coração. Unidos venceremos, Divididos cairemos. Cristo é o elo que nos une, a nossa fortaleza. nosso refúgio nas tribulações. Ora vem Senhor Jesus, e nos liberta de todo mal. Purifica-nos, Senhor. Continua. cadeira, Nilton. Que possamos Eu perdi o hino aqui, vai lá. Que possamos ser o sal da terra, para que possamos ser a luz do mundo. para que possamos ser o sal da terra, para que possamos ser a luz do mundo. Sim, batiza-nos com a porção drogada, ó Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por tua palavra nesta noite. Te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de cumprir com o teu mandamento, conforme o que está escrito, Pai. Lembrando a tua morte no Calvário por cada um de nós, pecador. E assim, amado Deus, te pedimos que tua mão de misericórdia seja estendido conosco a cada dia, enquanto tu permitir nós aqui. Que possamos perseverar, Pai, nesta fé, nesse amor, um pelo outro, e em primeiro lugar por ti, que é a palavra. Porque está escrito, a promessa é para aqueles que perseverar até o fim. E esse fim, nós sabemos que até o dia que o Senhor nos permanecer nessa terra como testemunha viva tua, dessa grande ressurreição que tu fizeste, nos dando as nossas almas, nos tirando desse mundo de trevas e trazendo para estar na luz e andar na luz, que é o Senhor, a mensagem dessa hora. Assim, amado Deus, agradecido de peço essas bênçãos por mim mesmo, por cada um desses que aqui estão. Entrego nossa irmã Lúcia em tuas mãos, este lar, que o Senhor tome a liderança a cada dia, Pai. O Senhor abençoe nossa irmã e sustente a ela a cada dia com tua mão poderosa. E aquilo que ela tem te clamado, Pai, o Senhor possa conceder a ela enquanto ela estiver nessa terra. Porque tu és esse Deus que não falha. Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso.
que está escrito em tua palavra, que tudo que pedir ao Pai em teu nome será concedido aos que creem. E nós cremos, Pai. Então abençoa nossa irmã, abençoa esse lar, abençoa seus familiares, esses que moram ao seu redor. O Senhor possa abençoar, Pai. E os que moram longe também, como o nosso irmão, o pastor Renato, sua família, e todo o povo de nossa irmã, sua família, seus filhos, suas noras, seus netos. Todo o seu povo, o Senhor abençoe a ela e cada um deles, porque te pedimos por todos em nome de Jesus Cristo. Aqui também está nossa irmã Antônia. O Senhor abençoe nossa irmã, abençoe a sua família, seus filhos, suas filhas, seu esposo, Pai. E que essa fé que foi prometida para esse tempo que vivemos, para essa sétima era, para esse dia que vivemos, possa alcançar o coração de nossos irmãos, a cada um deles, e eles possam crer em Ti, porque Tu é a palavra, Senhor. Que suas fé esteja edificada unicamente naquilo que Tu falaste, que é o que está escrito na Bíblia Sagrada e que foi manifestado e revelado nesse dia para os que crêem, Pai. Assim te peço essas bênçãos por todos, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos de volta ao nosso lar de segurança, que o Senhor seja o nosso líder na volta. Senhor, tome, Pai, nosso amigo e nosso irmão José, e o Senhor leve-nos em paz, Pai, e nos guarde de todos os maus acidentes, e todo espírito mau seja retirado em nosso caminho. Porque assim nós te pedimos, Pai, essa bênção no nome de Jesus Cristo, unicamente confiando em Ti. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos, uma boa noite para todos, que a graça do Senhor seja com todos. Amém. Abençoe, José. Não sei se vai entrar. É com força para sair também. Cuidado que eu senão segurei. Senão eu vou derrubar. Desliguei.